meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é divisão do mundo a partir do colonialismo, metrópole e colônia. É um pouco buscando a parte histórica da formação, mas você vai entender passo a passo devagarzinho. Acompanha comigo então. Alguma das mais comuns divisões do planeta hemisfério, divisão norte e sul, é feita pela linha do Equador. Dá uma olhada no mapa, enquanto eu estou falando, você tem aí praticamente um hemisfério dividido por uma cruz, dividindo ao meio o hemisfério norte e hemisfério sul, e a linha que divide ao meio hemisfério oeste e hemisfério leste, ou hemisfério oriental e ocidental. Utiliza por critério a distribuição geográfica dos países pelo continente da Terra. Regionalizando o mundo desta forma, temos 6 continentes. Temos África, Ásia, Europa, tenta localizar aí no mapa comigo. Europa, América, América de amarelo, Oceania de laranja e Antártica de azul na parte sul desse hemisfério. Vamos continuar então. É possível pensar em outras representações do mundo, será? Claro que sim, existem várias maneiras você dividi-la de forma social, econômica, política, pela questão de pobreza, riqueza. Existem inúmeras formas da gente regionalizar, mas vamos ver aí o que tem para nós na parte conceitual. Então presta bem atenção, temos aí a divisão histórica geográfica, esse é um critério, uma das possibilidades dentre tantas, mas eu quero que você dê uma olhada com detalhe no mapa que está na tela. Olha o que nós temos aí, Velho Mundo, Novíssimo Mundo e Novo Mundo. Identificou? Essas letras vermelhas repetindo, Novo Mundo, Velho Mundo e Novíssimo Mundo. Mas o que isso significa mesmo? Vamos ver o que o texto diz então. O critério usado nessa divisão é a história da expansão da colonização europeia em cada continente. Então tem tudo a ver com a história de como os europeus ocuparam as várias regiões do mundo até então desconhecidas, né? De acordo com essa classificação, existem 3 regiões. Velho Mundo, formado pela Europa, Ásia e África. Área de ocupação mais antiga. Aí vem Novo Mundo, descoberto por Cristóvão Colombo em 1492, formado pela América. E Novíssimo Mundo, descoberto por James Cook em 1770, formado pela Oceania. Cabe citar que essa é uma regionalização que segue a perspectiva dos europeus e segmenta o mundo a partir de ações iniciadas por eles, ignorando o desenvolvimento paralelo de outros vários povos e comunidades pelo mundo. É tanto que essa visão europeia forçou inclusive aquela chamada linha internacional de horas, né, o Greenwich, porque Londres só aceitava se fosse ali. Se não fosse, até porque então no período ela era uma das potências mundiais, senão ela não aceitava. Então vejam que a Europa definiu praticamente a história da humanidade como ela deveria ser escrita em muitos dos seus parâmetros. As grandes navegações, que influência elas tiveram? Iniciadas no final do século XV, permitiu aos europeus o contato com territórios que até então desconheciam. Então você vai perceber aí que isso permitiu com que ou descobrisse o que nós vimos aí, o chamado Novo Mundo e também o Novíssimo Mundo. Então, graças às grandes navegações que, de certo modo, buscavam especiarias, buscavam metais preciosos e, quem sabe, até mesmo escravos ou novos mercados para os produtos europeus. Então vejam as setas que estão no mapa que elas mostram quais eram as rotas feitas pelos europeus. A maioria delas, a princípio, faziam contorno pelo continente africano. Depois, a história conta várias versões, entre elas que os marinheiros de navios se perderam e foram para outros lugares. Mas isso
é muito controverso, mas a princípio os navios faziam contorno do litoral do continente africano para chegar até as Índias. Propiciaram as principais potências europeias, inicialmente Portugal e Espanha, da época, implantar o sistema colonial em diversas regiões do mundo. As colônias se tornaram fornecedoras de mão de obra escravizada, olha o detalhe aí, de matérias-primas e de metais preciosos, como ouro, como a prata, o diamante, né? E consumidora dos bens produzidos dos países europeus, ou seja, era entregue esse material todo, essas matérias-primas e metais para a Europa, e quem estava no local fazendo esse processo intermediário desses entrepostos comerciais tinham que comprar da Europa, em contrapartida, produtos muito mais caros, que davam compensação desvantajosa para essas colônias. E aí o mercantilismo entra em ação também, conjunto de princípios que norteou a economia europeia entre os séculos XV e XVIII. O principal ideal era a riqueza de um país, se media de acordo com a quantidade de metais preciosos que tinham, como ouro e a prata. E isso vai explicar essa grande corrida de metais preciosos, por isso o nome mercantilista, né? De mercado que dava valor ao país que tinha mais metais preciosos. Isso fez com que houvesse uma corrida e as navegações teve um papel fundamental nesse período. E aí entra o pacto colonial que eu até citei anteriormente. As metrópoles obrigavam as colônias a cumprirem um conjunto de leis e regras que a finalidade de se beneficiarem economicamente de tudo o que era produzido nas colônias, adquirindo também o direito sobre o que fosse exportado para outros territórios. Então vamos pegar aí nessa figura de laranja para você entender isso aí. Quantas matérias-primas, aí o caso da colônia do Brasil, eram enviados para a metrópole em Portugal. Isso era o pacto colonial. E aí, em contrapartida, por isso que a seta está para os dois lados, em contrapartida, aí tem uma seta retornando. A colônia brasileira era obrigada a comprar produtos manufaturados, ou, em outras palavras, produtos industrializados. Então, até hoje, essa regra ainda perpetua em quase todos os países pobres que dependem de vender suas matérias-primas. Em outras palavras, vendem ferro, prata e outros metais e, em contrapartida, compram produtos eletrônicos, por exemplo, que usam parte desse material, caríssimos. Então, é sempre uma relação de desvantagem que o país envia o que tem de mais rico, de mais importante, não processa nada, não vai nem sequer semi-industrializado, vai bruto, e aí tem que comprar desses países ricos que detêm tecnologia, que detêm o controle, detêm as patentes dos produtos que fabricam, e esses países têm que comprar esses produtos industrializados. Então essa é uma relação antiga que mantinha sempre uma desvantagem, mas que até os dias atuais em muitas nações do planeta ainda essa relação ainda é desigual entre países pobres e as potências mundiais. Mas nesse caso específico, estou retratando no caso do Brasil e de Portugal em relação às matérias-primas e os produtos manufaturados que havia essa relação. E aí a gente entra no nosso exercitando. Presta bem atenção nessas questões, porque elas, se você prestou atenção também no conteúdo, você vai conseguir responder muito bem. Vamos lá! As expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que, letra A, obedece a fatores econômicos, letra B, corresponde a uma visão eurocêntrica, letra C, designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais, letra D, está relacionada aos processos de descolonização. E aí, fez a sua escolha? Tem uma questão aí que a própria palavra já te ajuda a responder. Se você escolheu a letra B, tá certo, eurocêntrica, que a Europa era o centro de tudo, portanto, eurocêntrica, que todas as coisas estavam em torno dela e, portanto, ela determinava as regras do jogo no período.
Vamos para a segunda questão, então. Durante o mercantilismo, todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole, caracterizando assim o que isso representava no período. Letra A, o Pacto Colonial. Letra B, os atos de navegação. Letra C, a balança comercial favorável. Ou letra D, o liberalismo econômico. E aí, fez a sua escolha? Então, se você diz que a letra certa é a letra A, tá certo! É o Pacto Colonial que eu bati nessa tecla, que criava uma relação de desigualdade, sempre a vantagem para os europeus, no caso específico Portugal, em relação ao Brasil, que tinha que mandar suas matérias-primas, em contrapartida tinha que comprar os produtos industrializados. Com isso, então, a gente encerra essa aula de hoje. Agradeço a todos que tiveram sintonizados. Se você quiser acessar essa ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!